Queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas antes, e como já é de praxe, vamos fazer uma prece que nos ajudará a nos apaciguarmos, a preparar a nossa mente, abrir o nosso coração para recebermos mais uma lição do nosso querido Mestre Jesus. Mestre, obrigado pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui, reunidos em seu nome, para recebermos mais uma valiosa lição que certamente será fundamental para o nosso andar, para o nosso dia a dia. Mestre, abre o nosso coração, ajuda a nossa capacidade intelectual para entender esses princípios, incorporá-los e, principalmente, poder colocá-los em prática. Obrigado, Mestre. Obrigado, Pai. Fiquem conosco, hoje e sempre. O capítulo 5 do livro de Mateus descreve a primeira parte do Sermão do Monte, também conhecido como Bem-aventuranças, conforme aparece no livro de Lucas. E a primeira bem-aventurança enunciada por Jesus no monte é: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nas preleções da semana passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é precisamente Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós aprendemos que com a expressão pobres de espírito, Jesus não se referia a homens de inteligência limitada, de pouca cultura ou à pobreza material, a falta de posses ou a situação econômica desfavorável. Jesus se referia, sim, aos humildes, aos simples, aos que são como crianças, aqueles que não têm orgulho nem outros vícios morais derivados do orgulho, aqueles que reconhecem a sua própria pequenez perante o próximo e perante Deus, aqueles que reconhecem a grandeza e a perfeição do nosso Pai e que, portanto, trabalham e se esforçam no cumprimento das suas leis. Na resposta à questão 759 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos diz que orgulho e vaidade são as duas chagas da humanidade. E nesta mesma linha, Leon Denis escreveu no seu livro Depois da Morte: de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. E acrescenta de forma figurada: ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Melhor fora ter deixado arrancar do próprio peito o coração do que deixá-lo insinuar-se. A definição do orgulho que nós lemos no dicionário diz que o orgulho é um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba. Então, em poucas palavras, o orgulho reflete uma autoavaliação sobredimensionada das características do indivíduo que faz essa avaliação em relação aos semelhantes. Quais são as causas do orgulho? Várias podem ser as características sobre as quais o indivíduo se apoia para edificar o seu orgulho. Riqueza material, situação social, beleza física, habilidades artísticas, esportivas, etc. Aqueles aspectos ligados ao intelecto que fazem que o indivíduo tenha um conceito muito elevado da sua sabedoria, talvez seja a situação que mais dificulta a situação do indivíduo, principalmente perante o seu semelhante. E isto pode se manifestar de diversos modos. Por exemplo, o indivíduo orgulhoso dificilmente admite cometer erros.
lhe é quase impossível pedir desculpa, já que entende que ele é quem está sempre certo. Não suporta pedir ajuda, já que isto seria um reconhecimento das suas limitações. Sempre precisa provar que está certo. Se o orgulho resulta ferido, isso lhe provoca uma intensa ferida e dor emocional. Não se arrepende de nada, sempre atribui a culpa aos outros e, consequentemente, se acha superior aos outros e, portanto, não sabe aceitar críticas. Na realidade, entendamos que existe uma clara contradição entre o orgulho e a verdadeira sabedoria. É do filósofo da antiga Grécia, o Sócrates, um verdadeiro sábio da antiguidade, a frase: só sei que nada sei. Com esta frase, Sócrates deixa claro que a verdadeira sabedoria é a divina, já que o homem sempre terá limitações impostas pela sua própria imperfeição, a qual lhe impede conhecer tudo sobre todas as coisas. E conceitos semelhantes nós encontramos no Antigo Testamento. No livro Provérbios, no capítulo 8, a sabedoria diz literalmente: detesto o orgulho e a soberba, o mau caminho e a boca falsa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, nós lemos: naquele tempo, Jesus respondendo disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Vamos ler de novo. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Por que será que Jesus louva a Deus por ele ter escondido os conhecimentos espirituais dos sábios e inteligentes e por tê-los revelados aos simples e pequeninos? Por que Jesus faria isso? O ponto é que, naquela época, a palavra sábio tinha uma conotação diferente, tinha a conotação de sabichão, aquele que alardeia sabedoria. Representava mais uma atitude ligada ao orgulho de se possuir um certo conhecimento intelectual, do que possuir verdadeiramente a sabedoria. De fato, a pedagogia nos ensina que nós só conseguimos adquirir conhecimento intelectual quando nos posicionamos com humildade perante a vida e as leis que a regem. Voltando ao exemplo de Sócrates, reconhecer que nada sabemos é um sinal de sabedoria, já que isto nos impulsionará a adquirir a informação intelectual que promoverá a nossa evolução. Mas lembremos que adquirir informação é apenas o primeiro passo. De nada adianta estudarmos os evangelhos se não aplicarmos esses valiosos ensinamentos para reavaliar a nossa visão sobre a vida e, a seguir, modificar o nosso comportamento. E para atingirmos esses objetivos, nós precisamos primeiramente cultivar dentro de nós a humildade e a fé em Deus, aquele que é o possuidor absoluto da verdadeira sabedoria. Ao contrário, os orgulhosos, cheios de saber sobre as coisas materiais, não têm acesso ao conhecimento das coisas espirituais, simplesmente porque não admitem a existência de uma realidade invisível aos seus olhos ou aos equipamentos de um laboratório. Ou mais simplesmente, que possa existir um ser superior ao homem. São aqueles aos quais Jesus chamou de coração petrificado, que tendo olhos não veem e possuindo ouvidos não escutam, né? Conforme nós lemos no capítulo 8 do livro de Marcos.
Agora, então, ficam claras as palavras de Jesus quanto às revelações das coisas de Deus para os humildes, para os simples e pequeninos que se inclinam perante o Pai. Mas aqui surge uma pergunta: por que Deus não abre a mente e o coração desses irmãos orgulhosos para revelar-lhes também as verdades espirituais e assim convencê-los da existência de uma realidade maior fora da matéria? De fato, muitos incrédulos questionam que se essa realidade realmente existisse, os espíritos deveriam se esforçar mais para convencê-los, talvez cogitando que assim Deus ficaria muito feliz provando-lhes a sua existência. Novamente e claramente, enxergamos aqui uma postura orgulhosa nessa proposição. E a resposta a este ponto é dada pela existência do livre-arbítrio. O poder de Deus se revela tanto nas pequenas como nas grandes coisas, e ele não esconde a sua luz de ninguém, mas, ao contrário, a derrama por toda parte. Ainda mais, nós vemos diariamente muitos irmãos recusarem as evidências e até mesmo dizer, mesmo vendo, não acredito, porque eu sei que é impossível. Ou seja, a causa dessa cegueira é orgulho. E dessa forma, não adianta nada oferecer-lhes a luz. Primeiramente, é necessário curar a cegueira. Não será Deus quem vai abrir-lhes os olhos à força, já que isto seria uma violação do livre-arbítrio e, portanto, da sua lei divina, né? Da lei de liberdade. Já chegará a vez deles, porém, para poder enxergar a luz, é necessário primeiro vivenciar as consequências da escuridão. O espírito precisa amadurecer para compreender as verdades, e o coração precisa se prontificar para senti-las. Deus, como o verdadeiro Pai amoroso que Ele é, não abandona nenhum dos seus filhos. Mais cedo ou mais tarde, os olhos vão se abrir, mas o Pai quer que o façam de vontade própria. Então, quando estiverem cansados das vicissitudes, dos sofrimentos que são decorrentes da incredulidade, da escuridão, eles finalmente irão ao encontro dos braços do Pai. E assim como o filho pródigo, vão lhe pedir perdão. É necessário reconhecer que Deus, e não o acaso, é a causa primeira de todas as coisas. E certamente isto vai de encontro ao orgulho. Deus e os espíritos superiores não podem ser agentes da vontade dos orgulhosos, se submetendo às suas exigências. É a lei natural ou a lei divina a que determina as condições, e não ao contrário, ou seja, não é a lei divina que se submete à vontade dos incrédulos e os orgulhosos. Aqueles que têm acesso às verdades espirituais é porque reconhecem as leis divinas e já deixaram para trás as mazelas do orgulho e aceitaram Deus como Pai amoroso. Neste capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos a mensagem recebida na cidade de Marmande, na França, em 1862, de autoria do espírito Adolfo, que quando encarnado fora bispo de Alger, o qual reforça as considerações sobre o orgulho nas suas diversas manifestações, como sendo a fonte de todos os males, tanto individual para cada um dos homens, como global para toda a sociedade humana do planeta. Este instrutor nos explica que o orgulho é indulgente com aquelas atitudes que o alimentam, como, por exemplo, a tolerância com os vícios que habitualmente desenvolvem os ricos e poderosos, de forma paralela à indiferença ou até mesmo desprezo de frente a um humilde trabalhador. Ou seja, o orgulho fomenta atitudes que apontam a nos colocarmos por cima do próximo. Uma clara demonstração de egoísmo e falta de caridade para com os nossos irmãos.
Este mensageiro ainda nos lembra que as vaidades e as grandezas de hoje são apenas válidas na nossa passageira existência no planeta, mas que são minúsculas de frente ao eterno caminho que nós temos ainda por percorrer. Jesus já disse: se alguém deseja ser o primeiro, que seja o último e o servidor de todos. Isto está no livro de Mateus, no capítulo 20. E nós todos deveremos nos ajustar a este mandamento de caridade e humildade para prosseguir no nosso caminho de evolução moral. Em resumo, o Espírito Adolfo nos lembra sobre as aflições a que o infeliz orgulho conduz e nos convida a tomar o princípio cristão de amor ao próximo como única norma de conduta capaz de destruí-lo. Como já falamos, uma das faces mais obscenas do orgulho é aquela relacionada às vantagens intelectuais e que aquele que emprega para prejudicar o seu irmão faz uma leitura equivocada da sua inteligência. O espírito protetor Ferdinando, na mensagem recebida na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, nos recomenda que não nos orgulhemos por aquilo que sabemos, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo que habitamos. Nos esclarece que não há qualquer razão para alimentar a vaidade, mesmo que essa capacidade intelectual seja das maiores na Terra. Na obra de Deus, tudo tem um motivo, e tudo sempre aponta para a evolução espiritual, seja a individual ou a coletiva. Se Deus nos deu os meios e as oportunidades para desenvolvermos a nossa inteligência na Terra, é precisamente para que esta seja aplicada em benefício do planeta e seus habitantes. Ou seja, é uma missão, não é um privilégio. A inteligência é uma ferramenta que deve ser bem usada, assim como a enxada do agricultor deve servir para trabalhar a terra e não para agredir o irmão. Notemos que em ambos os casos, o mau uso da ferramenta, seja da enxada ou da inteligência, desqualifica a quem possui essa ferramenta e o obriga a render contas perante a justiça da sua atitude equivocada. De fato, aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir ou colocar empecilhos no caminho evolutivo dos seus semelhantes, deverá reparar as consequências destes desvios perante a justiça divina, e no decorrer do tempo deverá rever e corrigir as suas atitudes, experimentando no seu íntimo as humilhações que tiver infligido, até ter reconhecido e aceitado plenamente os desígnios de Deus. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de citar um trecho da mensagem Em torno da humildade, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier e que faz parte do livro Encontro Marcado, que diz assim: cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem, sob a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros e sem invadir a seara de nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina.
cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Então, meus amigos, peçamos a Jesus que a sua luz ilumine sempre os nossos passos e que nos ajude a sermos aquelas criancinhas simples e pequenininhas, capazes de enxergar as verdades espirituais, para que possamos humildemente contribuir na sua divulgação e, principalmente, exemplificando com o nosso comportamento em linha com os divinos ensinamentos do Cristo. Então, para finalizar o nosso encontro, depois de termos falado sobre uma divina lição do Evangelho de Jesus, aproveitando essa sintonia que nós estabelecemos com a espiritualidade superior, e convido a todos para que façamos a nossa habitual vibração. Então, mentalizando a figura radiante do nosso querido Mestre Jesus, sentindo os seus eflúvios de amor, vamos também nós externar o nosso amor, primeiramente pelos nossos familiares. Vamos vibrar por eles com muito amor, com muito carinho. Vamos apertá-los fluidicamente contra o nosso peito. Vamos vibrar por eles. E agora vamos pensar naquela pessoa ou aquelas pessoas que nós sabemos que estão sofrendo, que nós sabemos que estão passando por aflições e que estão necessitando de alguém que os acompanhe nessa luta, que está necessitando de uma força, que está necessitando de consolação, que ajude a diminuir as aflições. Vamos vibrar por esses seres com muito carinho. E agora vamos vibrar de uma forma mais ampla pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que está passando por situações difíceis em termos de saúde, em termos de guerras. Vamos vibrar por aqueles irmãos que estão diretamente afetados por doenças, pelos flagelos da guerra. Vamos vibrar para que aqueles que têm a capacidade de evitar esses desmanes, esses males, possam refletir e reverter essas ações em favor do próximo, amando o próximo, como Jesus nos ensinou. Vamos vibrar com muito amor. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, absorvendo a Sua palavra, absorvendo os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus. Pai, que esses ensinamentos calem fundo no nosso coração e que sejam o primeiro passo para modificar o nosso comportamento, visando o nosso progresso espiritual e o do nosso próximo. Pai, irmão Jesus,
amigos espirituais, fiquem conosco, hoje e sempre. Então, amigos, sendo só por hoje, agradeço a atenção de todos e despeço desejando a todos vocês muita saúde, fé e paz no Cristo. E até o nosso próximo encontro.